Continuamos de Bíblia aberta, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Uma das coisas que nós mais falamos nas nossas igrejas é que os cristãos devem ser fortes no seu dia-a-dia, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. E por causa disso nós ouvimos este tipo de frases. Tu tens é que ser forte. Deixa-te de ser assim, deixa-te de queixar-te da vida e segue em frente. Vais ver que não vai ser nada. A minha questão, para quem faz esse tipo de questões às pessoas, é: e depois? Como ser forte quando tudo à nossa volta parece que está a desmoronar? Como ser forte quando as pessoas à nossa volta só nos estão a criticar? Como ser forte quando parece que somos um alvo a abater, muitas vezes até pelas pessoas que são próximas de nós? Como ser forte? Paulo sabia o que isso era, tal como já vimos anteriormente, porque ele foi apedrejado, ele foi chicoteado, ele foi injuriado e abandonado até pelos seus amigos mais próximos. No entanto, ele não desperdiçou o seu sofrimento e usou-o para fortalecer a vida de Timóteo. Isto porque Timóteo estava a passar por momentos de fraqueza no seu ministério, quase até que levaram-no a abandonar devido à perseguição que a igreja estava a ter, como também aos críticos, aos falsos mestres que estavam a surgir dentro da igreja e que estavam a colocar o ensino do apóstolo Paulo em causa. Então nós hoje vamos ler os versículos de 1 a 7 da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. E o tema da mensagem de hoje é no terreno que se vê quem são os verdadeiros cristãos. Versículo 1. Quanto a ti, meu filho, fortalece-te na graça que vem de Cristo Jesus. Vemos mais uma vez o tom de Paulo para com Timóteo. Tratou-o como filho. Significa isso que as suas palavras não seriam desprovidas de sentimentos, até porque palavras sem amor para nada servem. Reparemos que antes Paulo já tinha elogiado Timóteo quanto ao seu labor, quanto ao seu trabalho, quanto ao seu ensino. Porém, no momento em que ele estava a escrever esta carta, ele encorajou, mas também admoestou no momento difícil da sua vida. A razão pela qual Timóteo ouviu a Paulo não foi apenas por causa do conteúdo que Paulo estava a dizer, mas acima de tudo, pelo amor com que estas palavras foram ditas. Há verdades que se perdem pela forma como são ditas. Há verdades que nós podemos dizer, mas que se perdem no caminho pela forma errada como as dizemos. E não é em nome de uma amizade que se pode dizer tudo aquilo que se quer. Amigos desses, certamente, nós não precisamos. Além disso, hoje vive-se no tempo em que a crítica está bastante acessível. E perde-se o respeito pelo outro por causa de uma suposta liberdade em poder dizer-se tudo aquilo que se quer. Que este exemplo possa servir-nos de lição. Paulo mostrou todo o seu amor para com Timóteo. E quando assim é, por mais dolorosa que possa ser a crítica, teremos sempre uma predisposição para ouvi-la, para analisá-la e perceber se nós temos alguma coisa a mudar. Reparemos então no ponto central destes versículos. Fortalece-te na graça que vem de Cristo Jesus. Vemos aqui então a primeira admoestação de Paulo a Timóteo, como quem diz: tens de arranjar forças para combateres o bom combate.
Nós não estamos aqui para lamentar a vida, mas sim para trabalhar para o Senhor. Perdemos muito tempo a lamentar as circunstâncias da vida, quando devíamos usar esse mesmo tempo para trabalharmos e servirmos ao Senhor. Reparemos, meus irmãos e meus amigos, 2 pormenores neste texto. Primeiro, ser forte não significa que não haja marcas na nossa vida. Ser forte não significa que não haja marcas na nossa vida. Temos que ter a noção que trabalhar para o Senhor não é fácil. E quem deseja viver o Evangelho, muitas vezes semeia em lágrimas. Contudo, há uma certeza que ninguém nos pode tirar. E essa certeza está descrita em Salmo 126, 5. Os que semeiam com lágrimas hão de colher com alegria. Ser forte não significa que não possamos passar por momentos difíceis na nossa vida e que nos faça abanar, quase ao ponto de dizer apetece-me desistir. Ser forte significa que continuaremos o percurso independentemente das cicatrizes com que nós possamos ficar. Nós não estamos aqui para viver em modo de férias espirituais. Em segundo lugar, este versículo traz-nos outra verdade. A nossa força só pode vir do Senhor. A Bíblia é contra qualquer tipo de autoajuda vinda do próprio homem, até porque o homem em si mesmo não consegue buscar a Deus a não ser que o Espírito Santo toque na sua vida. Toda a ajuda que nós necessitamos, toda a ajuda que nós precisamos na nossa vida, ela vem do alto. Reparemos aquilo que a Bíblia diz acerca do ser humano em Romanos 3, versículo 10 a 12, que diz o seguinte: assim diz a Sagrada Escritura, não há ninguém que seja justo. Ninguém. Não há ninguém que compreenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos andam fora do caminho e todos se perdem. Não há quem faça o bem, nem um só. Então, por nós mesmos, não temos capacidade para nos ajudar, a não ser com as forças que venham do alto. Então, todos os caminhos da nossa vida têm que nos levar até Cristo. E isso só acontecerá quando esses caminhos vierem do próprio Cristo. Todos os caminhos têm que nos levar até Cristo. E isso só acontecerá quando esses caminhos vierem do próprio Cristo. E esta é a certeza que encontramos em João 15,5. Jesus a dizer, sem mim nada podeis fazer. Onde temos buscado a nossa força quando estamos a enfraquecer? Onde é que estamos a procurar a força que necessitamos quando queremos quase desistir da vida? Não são as nossas competências que nos vão meter de pé, mas sim a força que vem do próprio Cristo. Até porque em nós não há nenhum poder natural, mas sim com o poder sobrenatural que há em nós, através do Espírito Santo. É bom saber que enfrentamos as batalhas nesta vida, não com as nossas forças, mas com as forças que vêm do próprio Deus, através da nossa ligação a Cristo. Se o Senhor Deus nos desafia para alguma coisa, com toda a certeza que Ele irá capacitar-nos para tal tarefa. Não há como não andar de mão dada com Ele. Daí que o humanismo nos traga muita dificuldade. Até porque o humanismo mete o homem no centro de todas as coisas, quando a Bíblia diz que Cristo é a medida de todas as coisas. Cristo é a nossa força. É o objetivo da nossa vida. Nós não estamos aqui para engrandecer o nosso nome, para tornar o nosso nome conhecido, mas para tornar o nome de Cristo conhecido em todos os locais. Ainda acreditamos que o Evangelho tem este poder transformador, renovador das nossas vidas e da vida dos outros? Nos versículos a seguir vamos ver que Paulo vai utilizar algumas imagens para mostrar-nos como é que nós cristãos devemos nos fortalecer no Senhor.
As imagens então irão ajudar a compreender melhor a prática. Versículo 2. E o que de mim, e o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmito a pessoas de confiança para que sejam capazes de ensinar a outras. Tal como já vimos anteriormente, Timóteo aprendeu muito com o apóstolo Paulo quando esteve ao seu lado e ouviu falar acerca das verdades do Evangelho. O versículo diz-nos que muitas testemunhas podiam comprovar a veracidade do ensino do apóstolo Paulo. Significa isso que Paulo então ensinava o Evangelho aos não cristãos, mas também ensinava os cristãos a partilharem o Evangelho com ousadia a todas as pessoas. Por isso, ele desafiou Timóteo a fazer o mesmo perante as adversidades que estava a enfrentar, para que nunca pudesse parar de anunciar a verdade que tem poder para transformar vidas. E esta verdade, ao chegar à vida dessas pessoas, devia fazer com que essas pessoas também levassem a mesma verdade a outras. Vemos então aqui um discipulado contínuo. Discipulado contínuo. Nós discipulamos pessoas para que essas pessoas também possam discipular outras. Acredito que muitos de nós, e desculpem a generalização, sentem-se fracos na fé porque não estão a encontrar as suas forças em Jesus, como também não estão a partilhar o Evangelho com ninguém. Uma das formas de nós fortalecermos a nossa fé passa por fazermos discípulos e deixarmos de estar centrados nas nossas vidas. Quanto mais damos aos outros, mais somos fortalecidos pelo Senhor. Quanto mais partilhamos o Evangelho, mais somos fortalecidos por Deus. Eu desejo imenso ser usado por Deus para ajudar outras vidas, porque, para além de ser a minha responsabilidade enquanto cristão, isso também irá fortalecer a minha fé. É uma responsabilidade nossa transmitir a fé. E a nossa fé certamente será fortalecida. A minha oração tem sido esta. Bom Deus, que possas dar-nos mais pessoas, a mim, à minha família e à Igreja Batista da Graça, para podermos abençoá-las com a palavra de Deus. Traz-nos pessoas, leva-nos até às pessoas. Posso estar enganado, até porque ainda tenho mesmo muito para aprender. Mas creio que ainda há muita conversa religiosa, muitas reuniões, muitos programas, mas muito pouco discipulado. Perde-se muito tempo a planear, perde-se muito tempo com conversas teológicas, mas na verdade no terreno estão poucas pessoas a discipular outras. Há muitas manifestações públicas de vontade, mas pouca disposição de andar lado a lado com as pessoas. E uma coisa que eu posso garantir, e os irmãos têm visto, há muitas pessoas desejosas de ouvir a verdade. E quem está mais atento àquilo que se tem passado na nossa comunidade, perceberá isso de uma forma bastante clara. Era isto que Paulo estava a dizer a Timóteo. Não desanimes, meu filho. Não desanimes. Partilha o Evangelho com os outros, para que eles possam ensinar a outras pessoas. Para de lamentar-te sobre aquilo que está a acontecer e recomeça a trabalhar. Não lamentes o que tu estás a passar, mas usa o teu sofrimento para abençoar a vida de outros. Seremos mais fortes à medida que partilhamos mais o Evangelho com os outros. Experimentam e vejam como isso é verdade. Versículo 3 e 4. Alguém pode ler? Só que depois comigo as pessoas vão consumar e Deus me livre se embaraça convosco esta vida, a considerar aquilo que não estou para a guerra. Obrigado. Há 15 dias nós vimos que devemos aprender a sofrer. E este versículo salienta novamente este aspecto na vida cristã. Nós iremos sofrer quando vivermos o Evangelho.
E nesse sentido devemos estar prontos a sofrer. Porque sofrer, e basta ver isso em Atos 5, sofrer é um privilégio para nós. Sofremos por amor a Jesus. Paulo utilizou a imagem de um soldado para mostrar que nós estamos numa guerra. E é verdade que às vezes as pessoas confundem as guerras e pensam que andam em guerra umas com as outras, quando na verdade nós estamos numa guerra espiritual. Tozer diz o seguinte, reparem nestas palavras. As pessoas pensam que o mundo é um parque de diversões, não um campo de batalha. Por isso pensam que estamos aqui para ter prazer, para o nosso divertimento, e nunca para lutar, porque não estamos em terra estranha, mas sim em casa. Nós somos peregrinos, não é forasteiros aqui. Diz ele ainda, a ideia que o mundo é um parque de diversões, em vez de ser um campo de batalha, é um dado adquirido e aceite na prática pela grande maioria dos cristãos. Podem contornar a questão se forem questionados diretamente em relação a este assunto. Mas a sua prática, no terreno, a sua vida irá desmascarar o seu discurso. Como estamos então a encarar esta vida? Como parque de diversões ou como um campo de batalha? Olhar para a minha própria vida e para a vida de outros cristãos, vejo muita inquietação com os afazeres desta vida e pouca preocupação com as coisas da outra vida. Segundo este versículo, nenhum de nós pode agradar àquele que nos chamou se as coisas deste mundo estiverem a desviar-nos da missão que Deus nos confiou. Mesmo cada um de vós, no vosso trabalho, deve ter sempre em foco a missão que Deus nos confiou. Timóteo estava a sofrer. Ele estava quase a desistir. E Paulo mostrou-lhe, através da imagem de um soldado, que Timóteo estava numa guerra. E se baixasse os braços, é porque estava preocupado em ter uma vida pacata e não uma vida que agradasse a Deus. Estes versículos é verdade que são usados para quem está no ministério pastoral. No entanto, nós não precisamos de um chamado especial para o ministério, porque todos nós estamos no ministério. Eu estou no ministério pastoral. Outros irmãos estão no ministério, nos seus afazeres. Estaremos nós a viver esta realidade? Como analisar se nós estamos a ser bons soldados? Hebreus 12, 1 e 2 dá-nos a resposta. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos tudo aquilo que nos prende, todo o peso e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência. Então, larguem o peso, larguem o pecado e corram com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, o qual fez estas coisas pela alegria que lhe estava proposta. Então deixemos o peso, o pecado, corramos olhando para Jesus e façamos isto por causa da alegria que nos está reservada nos céus. Seremos então bons soldados quando deixarmos todas as coisas que nos impedem de servir a Cristo e fizermos de cada contacto uma missão. Nós não somos deste mundo. Versículo 5. Quem toma parte numa competição desportiva só recebe o prémio se cumprir as regras do jogo. Paulo trouxe então outra imagem muito importante para aquele contexto, a imagem de um atleta. Relembrar que naquela altura os jogos tinham uma importância muito grande e todos os atletas desejavam ser coroados no fim. Para isso acontecer, eles tinham que treinar muito antes da competição. Cresce sensivelmente 10 meses antes. Mas também tinham que cumprir todas as regras do jogo para não serem desqualificados.
No entanto, para nós cristãos, nós já entramos na corrida com a coroa que nos está reservada. Nós já entramos como vencedores, quando na verdade, se nós formos olhar para a nossa vida, parece que nós estamos derrotados. Mas nós, aqueles que confiam em Cristo como seu Salvador e Senhor, andam nesta vida já vitoriosos por causa daquilo que Cristo fez. Utilizando uma imagem do futebol, curiosamente o Sami estava a dizer que o futebol serve como alegoria para todas as situações da vida. Nós cristãos não estamos cá para sentar na bancada e ver a bola a passar, mas para entrar dentro do jogo e dar tudo, utilizando uma expressão futebolística, comer a relva, sabendo que a vitória já foi alcançada por Cristo. No entanto, podemos ter todos os trejeitos de cristãos, mas se não formos obedientes aos mandamentos de Deus, para nada servirá. A obediência é a evidência que estamos na corrida e de que a coroa que iremos ter foi alcançada não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. No entanto, o galardão também está à nossa espera. Como podemos analisar se estamos a ser obedientes? 3 aspectos. Primeiro, tem sido o nosso desejo agradar a Deus em todas as coisas que fazemos? É na palavra de Deus que nós procuramos orientação para a nossa vida quando andamos perdidos? Ou ainda valorizamos muito as experiências ou as sensações e só depois disso é que nós tomamos o rumo? Ai não, eu preciso de sentir algo para avançar. Não. Nós já temos tudo na palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos encontra-se na palavra de Deus. Às vezes nós parece que queremos viver muito das experiências e pouco da obediência àquilo que já está escrito na palavra de Deus. Em segundo lugar, temos nós investido na nossa intimidade com Deus? Será que os nossos joelhos têm mostrado o quanto precisamos de Deus? Como é que está a sua vida devocional? Que tempo tem tirado para estar com Deus? Só consegue estar nesta batalha quem tem uma vida de intimidade com Deus. Deixa-me abrir um parênteses. E às vezes nós mandamos os nossos filhos para a batalha e nem sequer os estamos a preparar para tal. Quem se preocupa apenas com a vivência do Evangelho no exterior da sua casa está a viver um Evangelho de fachada. Quem mostra apenas jeitos de cristão fora de casa, mas dentro da sua casa não mostra que é cristão, está a viver uma fachada. Em terceiro lugar, temos falado do Evangelho às pessoas ou temos medo daquilo que elas vão dizer? Será que temos medo daquilo que as pessoas possam dizer acerca da nossa fé? Devemos ter muito mais receio daquilo que Deus irá dizer no último dia do que aquilo que as pessoas possam dizer nestes dias. Além disso, aquilo que as pessoas podem dizer sobre nós é sempre temporário, mas aquilo que Deus vai dizer sobre nós tem consequências eternas. Versículo 6. O camponês que está a trabalhar é que deve ser o primeiro a beneficiar do fruto do seu trabalho. A outra imagem, então, que Paulo usa é de um camponês ou até de um agricultor. A própria palavra no original mostra alguém que trabalha muito, seja em que situação for, quer esteja sol, chuva, frio ou calor. É alguém dedicado e que não tem medo de sujar-se com o trabalho para algo acontecer. É alguém que não lamenta as circunstâncias da vida, mas arregaça as mangas e trabalha.
Interessante notar que Paulo usou a imagem de alguém que muitas vezes não é bem visto, porque tem de trabalhar muito. Envelhece até mais depressa do que os outros. Mas, na verdade, no fim de tudo, ele irá beneficiar do fruto do seu trabalho. Paulo usou também a imagem da agricultura para mostrar o que significa a colheita. Reparemos, 1 Coríntios 3, 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus sim. Ele sim é que é importante, porque Ele é que dá o crescimento. Timóteo estava a paralisar em virtude do que lhe estava a acontecer. E Paulo diz-lhe, põe as mãos no arado e segue em frente. Há muitas vidas para salvar. Lembremos-nos aquilo que Jesus disse em Lucas 9, 59 a 62. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe disse, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também ao outro, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, Igreja Batista da Graça, vamos seguir em frente. Há muito trabalho a fazer. Chega de viver dos benefícios e vamos semear para podermos ver, se assim Deus quiser, uma colheita bem maior. Deus tem muitas pessoas para salvar e nós precisamos de pregar o Evangelho a toda a criatura. Versículo 7. Fixa bem o que te digo, pois o Senhor há de ajudar-te a compreender tudo isto. Estas palavras mostram a firmeza de tudo o que Paulo tinha dito anteriormente. Ele não disse, estas palavras não foram meros conselhos, mas sim admoestações fortes para Timóteo colocar em prática. Além disso, Paulo disse que se ele meditasse sobre tudo aquilo que ele tinha dito, o Senhor iria abrir a sua mente para que começasse a trabalhar novamente para o Senhor com todas as suas forças. Nós lemos a palavra nesse espírito, submetemo-nos ao Senhor e Ele dar-nos-á compreensão à medida que vamos avançando. Mas primeiro vem sempre a submissão, só depois é que pode vir a compreensão. Algumas aplicações práticas sobre aquilo que vimos. Em primeiro lugar, devemos investir cada vez mais na evangelização, porque há muitas pessoas que necessitam da salvação. Em Atos 18, 9 e 10, Deus disse a Paulo que ele tinha muito povo ainda para salvar. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mal de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu não tive nenhuma visão da parte do Senhor, até porque a visão que eu tenho da parte do Senhor encontra-se na palavra de Deus. Mas eu pessoalmente acredito que Deus ainda tem muito povo para salvar. Cada vez mais devemos viver esta realidade, porque sabemos que a salvação vem do Senhor e não do homem. Para a semana nós iremos falar mais sobre este assunto. Deus tem feito chegar muitas pessoas até nós. Além disso, nós já estamos a enviar pessoas para a obra missionária. E outras também já foram para o estrangeiro trabalhar. No entanto, Deus continua a trabalhar e a trazer os seus até nós. Reparem, meus irmãos, se têm chegado pessoas até nós e nós ainda não estamos totalmente envolvidos, conseguimos imaginar quando começamos a dedicar-nos mais à evangelização e ao discipulado? Conforme disse a quando o Tito e a Ana, na tomada de posse, o nosso objetivo não é aumentar o nosso rol de membros, mas tornar o nome de Deus conhecido em todo lugar. Em segundo lugar, segunda aplicação, creio que há muita teoria e pouca ação.
Alguns irmãos sabem que fui bombeiro em Tondela durante cerca de 4 anos. Até tive direito a uma música sobre isso. E quando estava nos bombeiros, havia lá muitas pessoas que tinham muita teoria sobre todas as circunstâncias. Sabiam sempre o que dizer, o que fazer na parte teórica, nos acidentes, nos fogos, seja em que for. No entanto, os bombeiros mais... No entanto, estava a ver que era preciso recorrer ao meu trabalho de bombeiro, mas não. No entanto, os bombeiros mais experientes diziam sempre assim: é no terreno que se vê quem são os verdadeiros bombeiros. De facto, é isto que se passa nas nossas igrejas. Há muitos teóricos. Há muitos teóricos, os quais sabem dizer tudo e sabem sempre o que fazer em qualquer situação. Contudo, é no terreno que se vê quem são os verdadeiros cristãos. Há pessoas que são responsáveis por missões quando nunca fizeram missões. Há pessoas que são responsáveis por aconselhamento quando nunca fizeram aconselhamento na vida. É muito fácil estar na bancada a mandar a tática, mas Deus quer-nos no terreno a trabalhar. E é no terreno que se vê quem são os verdadeiros cristãos. Estaremos nós no terreno ou ainda somos uns teóricos? A forma como vivemos o cristianismo revela aquilo que na verdade nós acreditamos. A forma como vivemos o Evangelho no dia a dia mostra aquilo que nós acreditamos na realidade. Em terceiro lugar, a glória deve ser sempre dada a Deus. Não se importe se o seu trabalho não é bem visto ou até é desprezado pelas pessoas. Continue firme se estiver nos caminhos de Deus. A glória é sempre dele. Se tiver que fazer um trabalho duro para ajudar alguém, mantenha-se firme e faça-o. É Deus que tem que aparecer na fotografia, não somos nós. Aqui não há troféus pessoais, pois somos apenas instrumentos na mão do Deus Altíssimo. Nós não desejamos ver vidas reconciliadas para com Deus para dizermos que somos bons, mas sim para dizer que Deus é bom, porque toda a glória deve ser dada sempre a Deus. Os servos estão prontos para fazer tudo quanto Deus os chamar a fazer. Deus não pede, eu tenho que me lembrar disto diariamente. Deus não nos pede para que as pessoas à nossa volta percebam o nosso ministério. Coloquemos a mão na massa. Quarto e último lugar. Haja sempre em amor. Haja sempre em amor. Que a marca da nossa igreja seja sempre o amor por Deus. E quando assim for, seremos doutrinariamente sólidos, amaremos todo tipo de pessoas, independentemente da situação que elas estiverem a passar, e levaremos o Evangelho a toda a criatura. Eu volto a repetir. Que a marca da nossa igreja seja sempre o amor por Deus. Por quando for assim, nós seremos doutrinariamente sólidos, amaremos todo o tipo de pessoas, independentemente da situação que estiverem a passar, e levaremos o Evangelho a toda a criatura. Assim Deus nos ajude.